Paz e bem a todos e a todas. Pela salvaguarda da fraternidade contra o abuso de poder, a sinodalidade franciscana. Acabei de assistir à terceira meditação de Quaresma do Frei Roberto Pasolini. Já tinha assistido às outras duas. Estas falam muito forte sobre a fraternidade. Vale a pena assistir. Isso que a espiritualidade franciscana ensina, que o Frei Roberto está retomando, é estranho para mim ou eu reconheço como familiar? Em virtude do jubileu franciscano, o pregador da Casa Pontifícia está fazendo as meditações a partir da espiritualidade de São Francisco. Não encontrei ainda em português. Em breve deve aparecer. Vale a pena assistir meditando. Nesse jubileu franciscano, na celebração dos 800 anos do trânsito de São Francisco, não podemos passar esse kairos, esse tempo oportuno de conversão, de se confrontar com nossa espiritualidade franciscana. Dia 7 desse mês, de março de 2026, o Frei Máximo Fussarelli, ministro-geral da Ordem dos Frades Menores, fez uma meditação junto do franciscanólogo Frei Grado Giovanni Merlo sobre o testamento, sobre a temática de ser irmão, Francisco e seus frades. Próximo do fim da palestra, o ministro-geral, ao ser perguntado se ele também, como geral, passou ou passa pela grande tribulação, pela grande tentação, etc., o Frei Máximo vai trazer belíssimos exemplos de situações com frades do mundo todo, mas também vai relatar os abusos de poder. Edificante escutar e ver o ministro-geral relatar com muita misericórdia e com muita dor algumas situações. Edificante porque é honesto, verdadeiro. O método ver, julgar, agir, bem conhecido entre nós, poderia chegar a bons resultados. Esse ano poderia ser um tempo oportuno para nos confrontar com nossa espiritualidade franciscana. Confrontar também nossa fraternidade local, regional, com a espiritualidade franciscana. Ver os fatos, a relação fraterna, o exercício colegiado do poder, a espiritualidade franciscana. Como estão essas dimensões, essas relações? No conselho, há de fato uma colegialidade? Há intensa vida espiritual em nossa vida individual e em nossa fraternidade, em nosso conselho? Buscamos viver a espiritualidade franciscana? Conhecemos teoricamente e ensinamos aos nossos irmãos? Descobrimos os dons de Deus manifestado em irmãos anônimos e procuramos reconhecer essa ação de Deus ou somos obstáculos? Estamos mais preocupados com o administrativo, com papéis, com cargos, como se apenas isso fosse suficiente para a vida franciscana? Todos do conselho exercem de fato a dupla função, isto é, as atribuições de seu próprio cargo e a condição de ser conselheiro? As atribuições do cargo são realizadas sem dar satisfação ao conselho? Um conselheiro ou ministro, ministra, abusa do poder ao se colocar como superior aos outros conselheiros? O conselho fica refém da disponibilidade do ministro ou ministra? O vice-ministro, em um tal contexto, não tem função nenhuma, porque não é permitido realizar o que ele poderia e deveria de acordo com as constituições? Como responder a essas e outras indagações para garantir a vitalidade da fraternidade e que a vida espiritual e apostólica dos irmãos não sejam afetadas ou destruídas? Numa tal atmosfera, a vivência da espiritualidade franciscana não aparece e a propagação do carisma com a vida e palavra na vida eclesial não é colocada em questão. Para resolver esta situação,
O caminho não deveria ser algo pessoal, achismo, uma determinação autoritária de alguém que impede o encontro, confrontação de ideias do conselho e a decisão colegiada. Então, diante dos fatos que estão aí, é o ver do método, é preciso julgar a partir não de uma pessoa ou contexto, mas em nosso caso, a partir da regra, constituições, diretrizes e toda a normatização da ordem franciscana secular. Julgar, segunda etapa do método, julgar imparcialmente isso que se mostra que é vício e fere a fraternidade. Esse ferir a fraternidade não se dá a partir da opinião de alguém, de acordo com o julgamento deste ou daquele, mas, à luz do texto da norma, claramente se mostra como sendo contrário à regra. Então, logo, portanto, caracteriza-se como um abuso de poder. Isso, porém, não está afinado à espiritualidade franciscana, ainda que na longa história da ordem franciscana esses abusos são conhecidos, foram registrados. A história ensina. Então, diante dos fatos, do ver, é preciso um julgamento para determinar a verdade dos fatos. Esse julgar deve ser a partir da normatividade dos procedimentos da UFS. E para que isso é necessário? Para devolver a autenticidade da vida fraterna à fraternidade do abuso de poder que fere a fraternidade. Se, como consta nos escritos de Francisco, nossos dons são dons de Deus para serem restituídos no serviço aos irmãos à fraternidade, então, ao ferir a vida fraterna, ao quebrar a colegialidade do conselho, se colocando como superior, tal modo de ser e proceder vai contra a ação do Espírito Santo. Assim, chegamos à última etapa do método, agir. Diante da constatação do ver dos fatos e após julgar, ou seja, confrontar os fatos com as normas, então segue-se, ou deveria seguir, o agir. Isto é, a modificação do agir para retornar ou retomar a normalidade. Por óbvio, a normalidade não é acomodação cômoda no que talvez sempre foi e sempre vinha acontecendo nos últimos anos, mas num retorno à verdade do espírito franciscano presente, direcionado e determinado pela regra e interpretado pelas constituições. Aparece na fala da palestra de Frei Grado Giovanni Merlo, do Frei Máximo Vussarelli e de Frei Pasolini, o mesmo espírito, ser irmão, fraternitas, fraternidade, mas preciso fratello, irmão. E o poder exercido com duas características ou metáforas utilizadas por Francisco: mãe e servo. Entre nós, franciscanos e franciscanas, como afirma Francisco, não há abade nem prior, pois todos são irmãos. O poder se exerce como mãe e como servo. Nossa regra expressa isso em diversas formulações. Conselho com o ministro. A ordem que aparece nos documentos é importante. Sempre vem primeiro a palavra conselho e depois a palavra ministro. Ministro ou ministra não sendo abade nem prior, o governo passa não por uma pessoa, a do ministro, por exemplo, confrontemos o livro dos assistentes espirituais internacionais da UFS Jufra, que fala justamente disso. O governo não passa por uma pessoa, a do ministro, por exemplo, mas passa pelo conselho. É o conselho com o ministro como coordenador e representante do conselho, não de si mesmo, que de forma colegiada exercem o poder. Portanto, creio que é um ano muito oportuno para uma revisão de vida individual e em fraternidade. Vamos aprender juntos a olhar como num espelho para esses textos normativos da UFS e, sobretudo, para as fontes franciscanas e assim tentar, com a graça de Deus, transformar a nossa vida e de nossa fraternidade? Paz e bem a todos e a todas.